Olá, eu sou a Luciana Rashiba e estou aqui com os meus colegas da coordenação dos programas de inovação da FAPESP, Américo Craveiro e a Ana Patrícia Vinhas. Nós viemos hoje falar sobre o planejamento de negócios. O planejamento de negócios é um documento, no final das contas, mas o mais importante é as informações que ele traz para o PIP fase 2. Então, o PIP tem mais de uma fase 1, fase 2 e fase 3, e a gente está falando especificamente da fase 2. E aí eu queria começar pedindo para eles comentarem, para vocês comentarem, o que é esse tal desse planejamento de negócios, né? Então, do que se trata de uma forma bem sucinta, porque a gente vai passar pelos pontos. E aí, Ana, se você puder falar um pouco do que você entende que é o planejamento de negócios e para que ele serve, a gente pode começar a nossa conversa. Maravilha, Luciana. Bom, planejamento de negócio, nós chamamos de uma etapa anterior ao que a gente poderia entender por plano de negócios, né? No entendimento da fase 2, o planejamento de negócios tem muita relação com a estratégia que a empresa vai utilizar para se colocar no mercado, para gerar receitas que são resultantes da atividade de pesquisa inovadora. Então, o planejamento de negócios tem muito a ver com o desenvolvimento de um mapa de futuro do negócio que a empresa pretende desenvolver, especialmente a partir da criação da sua inovação, né? Pensando sempre naquela ideia de que o negócio, especialmente de base tecnológica, tem que gerar lucro, tem que ser escalável, tem que ser repetitivo, né? E aí, nesse contexto do planejamento de negócios, a gente planeja ou a gente espera que o empreendedor passe por 7 grandes etapas, né? Especialmente no início com a caracterização da inovação, com a caracterização da tecnologia que ele pretende desenvolver. Há uma atenção importante que precisa ser dada em relação à caracterização também do mercado, definição dos segmentos-alvo, entendendo melhor a concorrência, identificação de oportunidades e riscos, um detalhamento um pouco mais claro do perfil da equipe que vai estar voltada para o desenvolvimento da atividade de P&D, da atividade de geração do negócio, além de uma boa noção de estrutura de custos e de receitas, né? Fechando também com a importância de um bom plano de marketing, um bom plano de comercialização, de distribuição, de comunicação. Você pode falar para a gente qual é a importância do planejamento de negócios para a FAPESP, inclusive para uma fase 2 da FAPESP? Para a FAPESP é muito importante, porque nós queremos primeiro o sucesso do empreendedor, mas também queremos que o programa tenha sucesso. Então, com um planejamento adequado do negócio, você mostra à FAPESP que você foi cuidadoso em verificar essa oportunidade de mercado, essa solução que você traz ao mercado. E isso é uma peça, então, muito importante, que você deve começar a pensar nela desde o começo da preparação da proposta e refiná-la com informações externas que complementem a sua visão inicial. Américo, deixa eu te pedir já, então, para começar a falar dessa primeira parte, que é a caracterização da tecnologia e da inovação. O que é isso, né? O que é que tem que ser trazido nessa primeira parte que introduz o planejamento de negócios? Bom, veja, nós precisamos ter uma visão clara do que está sendo proposto, né? Qual a tecnologia, qual é a inovação, e, para isso, uma reflexão do empreendedor profunda deve ser feita em relação ao que ele está propondo. É muito importante verificar o nível de maturidade tecnológica dessa solução. Então, há uma metodologia chamada TRL, Technology Readiness Levels, que que mostra em que estágio você está, desde a ideia inicial até você chegar ao mercado. Você ter clareza disso é extremamente importante, e você nos mostrar isso também nos diz que você sabe onde está, para onde quer ir, e que ferramentas, né, que etapas você cumprirá
para chegar ao seu objetivo. Eu acho que, Ana, eu queria te pedir também para trazer, uma coisa, TRL, parece uma coisa super complicada, né? Queria te pedir para trazer para perto da gente, né? O que é esse TRL, e tem um anexo, né, no template que ajuda a gente entender o que é o TRL. Bem, a TRL, vocês devem estar visualizando no anexo, né? A gente tem, de maneira muito simplificada, né, a noção de como você posiciona a sua tecnologia em relação ao seu estágio de maturidade. No final das contas, o TRL vai definir o grau de prontidão da tecnologia, ou seu estágio de maturidade para ser apta, para ser eventualmente colocada no mercado, né? A gente tem uma régua, né? Na verdade, o TRL é uma grande régua que define em nove estágios o grau de maturidade que a tecnologia se apresenta, né? Desde aquela fase mais inicial, que é chamada de TRL1, com a chamada pesquisa tecnológica básica, né? Até o TRL9, que demonstra, ou que mostra para todos que entendem o grau de prontidão como mais elevado, a tecnologia como apta para ser colocada no mercado, né? O sistema, ou um produto, ou um processo pronto para ser lançado no mercado. Então, do 1 ao 9, nós temos diferentes gradações que vão definir o grau de prontidão, o grau de maturidade que a tecnologia se apresenta. Obrigada. Eu queria te pedir, justamente, acho que a gente passa, na fase 2, a gente espera que não seja uma solução em busca de um problema, né? E aí a gente pede, justamente no que seria a segunda parte do planejamento de negócio, a caracterização do mercado e do segmento-alvo, da proposta em si, né? E eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso. O que é que se espera que tenha nessa parte do planejamento de negócios? Então, na verdade, quando a gente pensa no mercado, especialmente na fase 2, há uma presunção de que o empreendedor já tenha algum nível de conhecimento, algum nível de contato com o seu mercado, né? Especialmente com os potenciais clientes que ele eventualmente acessou, que ele eventualmente interagiu, né? Então, a ideia é que a gente entenda quais são os clientes que o empreendedor pretende atender, né? Quais são os segmentos-alvo? Acho que nessa noção de segmentos-alvo, a gente precisa entender muito claramente, a FAPESP precisa ter muito claramente se eles estão bem delimitados, né? Então, eu gosto sempre de colocar um exemplo que é bastante ilustrativo para pensar a delimitação dos segmentos de mercado. Quando a gente fala de segmentos, a gente não está falando de atender, até porque seria, do ponto de vista da empresa, dificilmente acessível, né? A ideia é que você segmente, que você pense num período ou num espaço, um segmento de clientes que eu quero atender. Então, a gente passou, especialmente pelo PIP Empreendedor, no ciclo 17, de uma empresa que fazia e que faz até hoje alimentos para vets, para bichos, para animais, né? O grande mercado que essa empresa inicialmente pensou em atacar é o mercado de alimentação para bichos, para animais de estimação. Um segmento que possa ser pensado nessa direção seria alimentos para animais de estimação que possam ser secos ou que possam ser molhados. Um outro segmento imediatamente relacionado a esse segmento de mercado, e que foi o segmento que a empresa atacou, foram os alimentos para animais naturais que fossem molhados, né? Então, a ideia da segmentação é de que você derive a percepção de que segmento ou de que movimento de empresas e de clientes eu quero atender para poder ser mais assertivo, né? Então, caracterizar o mercado é definir o perfil do seu segmento, é definir quem eu quero atender, quais as dores do mercado esses clientes têm, como eu posso satisfazer as necessidades desses clientes através da detecção de um problema. Acho que o Américo pode complementar.
Na medida que o proponente, o empreendedor, faz essa análise, ele passa a ter clareza se ele tem uma inovação incremental, uma inovação radical, porque cada uma delas vai exigir também posturas de desafios diferentes. E ele, a partir do contato com os possíveis clientes, como a Ana Patrícia mencionou, vai definir o MVP, qual é o produto mínimo viável. Porque não adianta você fazer uma Ferrari para vender, pensando em vender para milhões de pessoas, né? Você tem que fazer um automóvel que venda para milhões de pessoas, né? E que tenha um custo compatível. Então, a questão do custo-benefício é muito importante e, adicionalmente, você precisa ver se você pode lançar comercialmente aquilo. Então, você tem que fazer uma busca de propriedade intelectual e patentes para verificar se você pode seguir aquele caminho ou se você muda o seu projeto, né, a sua proposta, para ter uma proposta que seja viável comercialmente e que seja viável em termos de embate com a concorrência. Américo, eu queria te pedir para falar para a gente, depois que justamente você começa a olhar o mercado, você não pode olhar o mercado achando que você está sozinho, né? Tem a concorrência. E aí se espera numa parte do planejamento de negócio que se fale dessa concorrência. Eu queria pedir para você explicar um pouco mais o que se espera que o empreendedor olhe em termos de concorrência. Bom, a concorrência existe, né? E ela pode ser cruel se você não prestar atenção nela. Então, uma coisa que você tem que ver é quem está no mercado propondo aquela solução que você traz no seu projeto. E olhar os concorrentes visíveis, diretos, que é mais óbvio a gente identificar, mas também olhar os indiretos, porque os indiretos, na verdade, ocupam uma parte importante daqueles, ou capturam uma parte importante daqueles clientes potenciais. Dando um exemplo bem genérico, para só formar a ideia, quando você pensa em concorrente à Coca-Cola, você fala na Pepsi-Cola. Só que existem muitos concorrentes indiretos e o seu mercado é muito menor, portanto, do que você imagina. Existem sucos, existem água mineral, água gaseificada, enfim. Você tem que, no seu setor, né, no seu mercado, olhar essas concorrências e ter até estratégias que permitam ou que incentivem uma substituição. Então, eu tomo, sei lá, água mineral, mas também tomo Coca-Cola, eventualmente, no exemplo que nós demos, né? Você tem também que ver o que os concorrentes apresentam ao mercado, o que você pode apresentar melhor, em termos de performance, em termos de outras características de bem-estar, de satisfação da pessoa, né? Ou mesmo da questão de preço, porque o preço também é um fator determinante para a escolha da sua compra. Então, esse conjunto de coisas, quando você olha os concorrentes diretos e indiretos e a sua proposta, permite que você modifique algumas questões e traga um produto que tenha o que você quer, que é sucesso mercadológico. Ana, tem um jeito mais visual e talvez mais direto de mostrar isso, né? A gente tem lá no template de planejamento de negócio, tem uma proposta, né? Você quer falar um pouquinho desse jeito de mostrar a concorrência e a sua diferença com a concorrência? Eu acho que na ideia de comparar o que você oferece em comparação com as ofertas dos concorrentes, nós temos aqui um anexo que vocês devem estar visualizando, que é o que a gente chama de matriz competitiva. Nessa matriz competitiva, a gente tem a expectativa de cruzar o que eu tenho no meu produto, quais são os atributos que o meu produto ou que a minha solução tecnológica apresenta. A ideia nessa matriz é olhar todos esses atributos e comparar os atributos das soluções tecnológicas dos concorrentes. Essa matriz competitiva, acho que ela é bastante didática para entender, do ponto de vista de cada atributo da solução tecnológica que está sendo comparada com as soluções dos concorrentes,
como você se posiciona, né? De maneira semelhante, de maneira superior ou de maneira limitada em relação aos concorrentes. Então, isso ajuda bastante a entender qual é o seu posicionamento, onde eu me posiciono de maneira mais superior, ou de maneira equivalente, ou até limitada em relação aos concorrentes. É uma boa ferramenta para a gente entender qual o nosso posicionamento em relação à nossa oferta, do que comparativamente os concorrentes apresentam. Pode ser interessante para vocês. Obrigada, Ana. E acho que ajuda também quem vai analisar o projeto, né? No final das contas, é muito fácil entender que o empreendedor pensou e o que ele pensou de fazer diferente, né? Ana, vamos aproveitar o embalo e falar de análise de oportunidades, riscos e barreiras de mercado. O que se espera que o proponente coloque nesse pedaço aí do planejamento de negócios? Acho que é importante, especialmente quando a gente fala de negócios de base tecnológica, de negócios que levem ao mercado inovação, o entendimento do risco, né? O entendimento não só das oportunidades, mas, sobretudo, do risco. A gente está falando de projetos que têm um grau de ineditismo muito grande. Mapear oportunidades e mapear riscos é parte fundamental de qualquer planejamento de negócios de base tecnológica. Então, quando a gente faz essa análise, e a expectativa da FAPESP nessa direção, é de que recebamos projetos que façam esse monitoramento. Olho para o ambiente externo e verifico o que eu tenho de oportunidades, o que eu tenho de riscos, né? De riscos associados não só à solução, mas também a outros aspectos que a empresa, de certa forma, acaba se relacionando quando coloca um novo produto, um novo negócio no mercado. Acho que a maneira mais simplificada de observar quais são as oportunidades, quais são os riscos, quais são as barreiras de mercado, eu sempre gosto de lembrar o exercício do SWOT, da análise das ameaças, das oportunidades, das forças e das fraquezas da empresa. Então, acho que nesta parte do planejamento de negócios, o que se espera é isso, né, de que o empreendedor monitore quais são as oportunidades que ele acaba enxergando, que podem ser apropriadas por ele na empresa, mas, sobretudo, o entendimento dos riscos, né, de quais são as fragilidades que ele tem, especialmente olhando para a solução e para a proposta do negócio, e olhando para fora quais são os riscos que envolvem a geração da solução, que envolvem a geração do negócio. Uma boa análise SWOT, né, uma análise das ameaças, das oportunidades, das forças e fraquezas, ele é uma boa análise que dá conta de entendimento desses aspectos, né? Certo. Não, tá joia. Oi, desculpa. Complementar, Luciana? Lógico, fica à vontade. Esses riscos de mercado, a Ana Patrícia mencionou muito bem a matriz SWOT, que é uma coisa antiga, mas muito útil, continua sendo muito útil, né? E a gente pode ainda acrescentar também as chamadas 5 forças de Porter, que também é um modo interessante, inteligente de ver a concorrência, né? A gente pode lembrar que ameaças de novos entrantes, o poder de barganha dos clientes e dos fornecedores, a rivalidade entre os concorrentes e ameaças de produtos substitutos. Então, ao olhar esse conjunto de parâmetros, você passa a ter uma análise complementar muito boa. E lembremos ainda que nos riscos, as questões regulatórias são muito importantes. Então, as questões ligadas a registro na Anvisa, no MAPA, em outras entidades, enfim, também são fatores que têm que ser previstos no próprio plano de pesquisa para que sejam sobrepujados com sucesso. Ótimo, é uma parte bem importante, né, do planejamento de negócios, quer dizer, não é só pensar em tudo que se quer fazer, mas pensar em tudo também que acaba trazendo desafios, né, maiores desafios para o projeto. Eu queria mudar agora para a gente falar um pouco da empresa e da equipe, né, se sabe que quando você vai empreender, a equipe é muito importante, se fala até que 50%, né, das chances de sucesso
processo de uma startup vem da própria equipe. Então, eu queria pedir para o Américo, para você falar um pouco mais do que se espera que seja descrito, justamente para quem for avaliar o projeto, entender o que é essa empresa e qual que é a equipe que está formando essa empresa. Perfeito. A equipe é algo fundamental, né? Porque, como dizia o reitor da Unicamp há muitos anos atrás, as prioridades são gente, gente e gente. Porque com gente boa é que você consegue fazer coisas. E com estrutura, mas só estrutura sem gente adequada você não faz. Então, você tem que, primeiro, ter na equipe todas as competências necessárias da área técnica, para que você possa organizar e vencer esse desafio. É claro que estamos numa fase 2, então a gestão, pensando também no negócio, a gestão de mercado é muito importante. Então, uma equipe estará completa se ela tiver os quadros técnicos necessários e alguém ou alguém de gestão que possam levar isso à frente, ao mercado. Nós estamos falando de inovação, estamos falando de chegar à ponta, chegar ao mercado. As startups, normalmente, têm uma estrutura muito flexível, com uma decisão rápida, e as empresas já estabelecidas percebem isso, de que tem que ter um processo decisório, um processo de delegação de responsabilidades dentro de um foco definido, muito bom para que isso seja feito com grande agilidade. Né? Outra coisa é que você tem que ver a estrutura societária da empresa, como é que ela está organizada, né? E considerar as possibilidades, né, de você trazer novos sócios que aumentem as possibilidades, em particular, comerciais da empresa. Você pense em formas de captura de pessoas excepcionais que podem trabalhar com você e que aí podem até receber uma parte da empresa, né, na forma de contatos de vesting, outras formas inteligentes que existem hoje para você atrair e reter novos talentos. Acho que vale a Ana, pena. você quer complementar? Quero. Eu acho que é importante, eu acho que o Américo colocou de maneira muito apropriada, de que inovação, embora a gente olhe muito o componente técnico, especialmente quando a gente fala da inovação tecnológica, a tendência dos empreendedores é enfatizar muito a superioridade da tecnologia baseada na solução que ele leva na sua proposta para o mercado, né? Mas no fundo, empresas são pessoas, né? Tecnologia não nasce do zero, ela nasce a partir de incrementos e de insumos que as pessoas vão criando a partir do seu conhecimento. Nesta parte do planejamento de negócios, o que se espera é que o empreendedor demonstre quais são as competências da sua equipe, especialmente aquela equipe mais voltada para a geração de inovação. Então, aquela equipe que está mais direcionada para as atividades de P&D e de geração de negócios, quais são suas competências, né? Além da obviedade relacionada à sua formação, né? Quais são suas competências na geração de negócios, do seu conhecimento sobre as ações ligadas a P&D, a inovação, a negócios. Eu acho que essa é um elemento importante que a gente ressalte nesta etapa do planejamento de negócios. Qual o perfil da equipe, não só do ponto de vista da sua formação, mas, sobretudo, do ponto de vista das suas competências para inovar e para se lançar no mercado. Acho que essa é uma complementaridade importante que a gente espera que nos projetos que são encaminhados na fase 2 do FAPESP, a gente enxergue, né? Uhum. Não, e acho que é isso, né? A gente espera que não seja equipe, né, que a gente fala, não seja uma pessoa só. Né? Sim, sem dúvida. Eu gostaria Não de complementar. obstante, a gente entenda que na startup as equipes são pequenas, né? Então, naturalmente, o dono da empresa é o sujeito que inventa, é o sujeito que faz o contato com o cliente, então, isso acaba se misturando, mas
que tenhamos essa clareza de quais são essas competências para inovar e para se lançar no mercado. Eu queria lembrar que algumas empresas, mesmo startups, já se propõem a ter, de repente, 1, 2 projetos, até 3. Nós pedimos muita atenção nisso, porque se você não tiver gente suficiente, se você não agregar pesquisadores suficientes, você precisa ser cuidadoso de fazer um projeto bem feito, para fazer o segundo, terceiro, quarto. Se você consegue recrutar gente boa e demonstrar isso, eventualmente você pode ter mais do que um projeto simultâneo, na FAPESP, inclusive, né? O outro ponto é que vocês têm que também ir trabalhando sempre a questão das fontes de capital, porque, evidentemente, num momento da fase 2 ou à frente, a necessidade de capital será evidente. Se vocês não estiverem organizados para isso, vocês podem ter uma interrupção do ciclo virtuoso do desenvolvimento do empreendedorismo. E aí vocês têm que procurar possibilidades na FINEP, na Desenvolve São Paulo, de venture capital, de possibilidades de incorporar novos sócios, enfim, tem várias maneiras, né? Mas é uma atenção que vocês têm que ter para que a empresa chegue onde vocês querem, que é o mercado. Precisa ter fôlego, né, Américo? No final, precisa ter fôlego, né? Os empreendedores precisam ter resiliência, mas a empresa precisa ter fôlego, né? Precisa ter caixa, chegar, né? Precisa ter caixa para poder andar e para poder realmente fazer aquilo que se traduz por transformar conhecimento em nota fiscal, né? Transformar conhecimento em PIB para o país. E justamente a gente está chegando nessa parte que eu considero, pelo menos, mais hard, né? Que é a parte de estrutura de custos e receitas, né? É uma parte que é muito importante. É muito importante que seja feita com muito cuidado, e aí eu queria pedir para você, Ana, falar um pouco para a gente dessa parte, né? Como é que se recomenda que se estruture, quais são as reflexões que devem ser feitas nessa parte de estrutura de custos e receitas? Eu acho que essa talvez seja uma dos componentes mais desafiadores no planejamento de negócios, que a gente recomenda que os empreendedores atendam para a submissão de propostas, porque ela guarda algum nível de tecnicidade, né? Você precisa apurar, em certa medida, como é que a gente estabelece custos, né? Quais são os custos que o seu negócio acaba trazendo e que são importantes para serem cobertos pela geração de receitas, né? A gente, para falar de custos, a gente acaba sempre recorrendo à famosa taxonomia, a famosa classificação dos custos fixos e dos custos variáveis, né? Aquela noção dos custos fixos são aqueles custos que eles se apresentam para a empresa independentemente do grau, do número de unidades que ele produz e que ele venda, ou seja, ele produzindo e vendendo uma unidade ou vendendo 100 unidades, os custos ao final do mês batem a porta do empreendedor e ele precisa cumprir, honrar com seus compromissos, né? Na onda dos custos fixos, eu chamaria atenção para aqueles custos relacionados a aluguel, água, a folha salarial, custos envolvendo ativos do dia a dia, como internet, todos os tributos que ele precisa pagar, equipamentos, manutenção de suas fábricas ou da sua edificação, são elementos que a gente pode ilustrar como custos fixos. Nós temos também um anexo que fica à disposição dos empreendedores que submetem aos seus projetos, ele é uma boa base para nortear e classificar o que são custos fixos dos custos variáveis, que por sua vez são aqueles que vão variar proporcionalmente ao número de unidades produzidas e vendidas, e, portanto, eles vão ser voláteis na medida em que você produz e vende mais ou produz e vende menos. Então, nesse sentido, a gente pode destacar as despesas
financeiras, os custos com os produtos vendidos, né? Uma parte de todos os insumos ligados à matéria-prima, à energia elétrica, que vão variar na razão da quantidade de unidades que você vende, que você produz, né? Então, acho que o custo, de maneira muito simplificada, a gente espera que seja medido ou que seja olhado com bastante cuidado pelo proponente, para que a gente entenda em que medida esse custo pode ser coberto pela geração de receitas, né? A receita, naturalmente, são todas as formas de obtenção de lucro que a empresa apresenta ao longo da sua atividade de ação no mercado, né? Então, nesta atividade, a gente pensa, e eu acho que o empreendedor precisa planejar e apresentar no projeto quais são as formas de monetizar o seu negócio. O que eu quero dizer por monetizar significa necessariamente como ele pode capturar valor para a sua empresa e que possa se reverter no limite em receitas, né? E aí, quando a gente fala de monetização, também há anexo para isso, né? A FAPESP também preparou um anexo importante para os proponentes das fontes de monetização, das formas de como você captura valor para o seu negócio e que se reverte em receitas, né? A gente está olhando para uma série de fontes de monetização que o empreendedor pode se espelhar para capturar esse valor que ele tem do seu negócio no mercado, né? Desde as vendas de produtos e serviços, no formato mais clássico que todos nós entendemos, né? A receita decorrente da venda dos seus produtos e dos serviços, né? Até as taxas de uso de um espaço, eventualmente, que ele vai precisar, que ele pode eventualmente obter de um espaço na internet, ou de uma taxa de assinatura que ele possa cobrar, de um conteúdo exclusivo que ele possa oferecer também como proposta de valor do seu negócio, locação ou aluguéis, empréstimos, leasing, a exemplo do que a gente vê em locação de equipamentos, de carros, de automóveis, pode ser também uma fonte de monetização do negócio, licenciamentos, que também são muito importantes, caros para os negócios de base tecnológica, especialmente quando a gente fala do licenciamento de patentes ou de soluções que são protegidas por propriedade intelectual. Então, licenciamento dessa tecnologia, que pode se converter em royalties daquela solução que é licenciada, também é uma fonte importante de monetização do seu negócio. As taxas de corretagem, então, quando você se posiciona como intermediador de um negócio, quando você se conecta a atores em marketplaces, também é uma maneira de monetizar a sua receita e o seu negócio. Anúncios também, na mais clássica forma de obtenção de receitas, né? A gente vê isso muito claramente nos negócios eletrônicos, o e-commerce, são fontes importantes de obtenção de receita através de venda de espaços para comunicação, né, especialmente oferecidas a outros atores, e o modelo que a gente também cada vez mais tem visto em negócios tecnológicos, que é o modelo freemium, né, aquela noção de que você apresenta um trial para o seu cliente, você oferece uma solução de forma gratuita, por um prazo determinado, e à medida que você tem a adoção pelo cliente da sua solução, a partir de um determinado período, você passa a cobrar pelo uso dessa solução. Então, todas essas fontes de monetização são formas de como você captura valor. Então, do lado das receitas, uma boa exposição, uma recomendação importante que a gente faz é de como você faz essa captura de valor, né? A obtenção da receita precisa ser claramente identificada nos projetos. Não só a projeção de receita em todas essas fontes de monetização, mas também todas as formas de captura de financiamentos, né? O Américo e a Luciana já levantaram isso aqui,
mas especialmente nesta etapa do planejamento de negócios, é importante você sinalizar no projeto quais os outros mecanismos que você pode contrair no seu negócio para garantir a sustentabilidade financeira. A Luciana levantou, repito aqui, a ideia é de que você ande com as próprias pernas. FAPESP, outros órgãos de fomento à pesquisa, né, eles dão esse gatilho inicial, né, de compartilhamento de riscos, mas num dado momento é preciso mostrar autonomia, saúde financeira, e isso é importante que você já sinalize logo na proposta que compõe o planejamento de negócios. Legal, Ana. Américo, a gente acabou não passando pelo TAM, SAM e SOM, acho que seria legal se você pudesse falar desses conceitos. Perfeito. Quando se vai estimar o mercado, que é uma etapa fundamental, primeiro eu acho importante que se faça cenários, né? Um cenário conservador, um provável e um otimista, e colocando a base de cálculo, como é que você chegou naquilo. Agora, para você estruturar esse dado de mercado, é muito bom você trabalhar com os chamados submercados, né? O TAM, o SAM e o SOM. O TAM é o mercado total, mundial, e que não tem competidores, quer dizer, uma coisa quase que idealista, que ninguém alcança, né? O TAM. O SAM já leva em conta uma especificidade geográfica, que você não vai conseguir vender o seu produto no mundo inteiro. Por mais que você faça parcerias, você vai ocupar uma parte maior ou menor dos diversos países do mundo. Agora, quando você realmente, para um primeiro momento, fala, bom, eu vou vender neste mercado, sei lá, brasileiro, para começar, né? E eu sei que eu tenho tais concorrentes, então você pode fazer uma estimativa mais real de onde você pode chegar mesmo. Isso é muito importante, não porque você queira ser modesto e vender pouco, ocupar pouco espaço, pouca fatia de mercado, mas você conhece a realidade para, em cima disso, trabalhar, né, investir, né, trazer recursos, trazer investidores para poder expandir as suas vendas num mercado mais amplo possível. Mas o estudo dos submercados é realmente uma maneira inteligente de você decodificar e ter uma estratégia ágil, né? Mas que não seja maluca, que não seja uma coisa impossível de atingir, porque aí você não vai convencer, talvez nem você não vai convencer a gente também. Então, nos convence, a gente quer ser convencido, a gente quer bons projetos, quer muitos bons projetos, mas fundamente isso para que a gente possa endossar e ficar muito feliz com a aprovação do seu projeto. E aí, acho que a última parte do planejamento de negócio é essa parte que chega mais ainda para perto do mercado, né? Que é o plano de marketing. E aí eu queria te pedir, Américo, para justamente falar um pouco mais desse plano de marketing. A fase 2, ela ainda é uma fase que o projeto é ainda um projeto de pesquisa, mas se requer já esse olhar, né? Fala, bom, qual é o plano de marketing que se propõe a fazer com a aplicação do resultado da pesquisa? Perfeito. De repente, o empreendedor já trouxe, inclusive, gente para trabalhar com ele, já assumiu alguns custos, que é o que esperamos também, como contrapartida ao recurso da FAPESP, e ele chega naquele momento, então, que o produto está pronto, e ele precisa agora o quê? Vender, né? E ele quer vender muito, né? Ele quer vender o máximo possível. Ele quer, em poucos anos, se possível, virar um unicórnio, né? Não é obrigatório ser um unicórnio para ser feliz, mas se você for um unicórnio, você vai ser muito feliz, tá certo? Então, vender é uma arte, né? O convencimento, a demonstração do que você tem é bom, é útil para uma pessoa, para uma empresa, é uma arte realmente. Mas tem estratégias lógicas, né? Tem métodos de venda diversos que são colocados e começa muito pelo chamado lead. Você tem que identificar aquelas pessoas, aqueles setores que vão experimentar a sua solução e vão te dar um feedback, e você, a partir dali, faz uma estratégia melhor de mercado, e você, então, começa a ampliar, saindo daqueles early adopters para chegar num universo cada vez maior, né? Existem ferramentas para isso também, né? Os leads, por exemplo, o LinkedIn trabalha com leads.
mas existem ferramentas, inclusive específicas para isso. Eu vou lembrar, eu não conheço em detalhes, né? Mas elas existem, a Spin Selling, a Bunty, a Medic e The Challenge Sale. Enfim, existem ferramentas que você pode ir atrás para poder fazer alguma coisa no estado da arte. Você não quer reaprender e fazer o manual de vendas, você quer vender, e rapidamente. Posso complementar, Luciana? Eu gosto muito da ideia de, ao pensar o plano de marketing, ilustrar com o famoso 4Ps de marketing. Embora nós estejamos, ao falar em plano de marketing, muito conectados com os preceitos de vendas e de comunicação, acho que no plano de marketing é importante que o empreendedor deixe muito claro quais são as suas estratégias de lançamento do produto, e aí os 4Ps vão muito nessa direção para quem estuda mercadologia, né? Qual é a estratégia central de concepção e desenvolvimento do seu produto, algo que, em certa medida, você já colocou nas fases anteriores do seu planejamento de negócios, mas que, de maneira bastante harmônica, se conecte com os outros Ps que compõem o plano de marketing, né? Então, fale rapidamente como você planeja o desenvolvimento do seu produto, o conceito do seu produto conectado às suas estratégias de promoção ou de comunicação. Então, é preciso estabelecer coerência com o segundo P, que é a promoção, a comunicação. Há também um terceiro P no plano de marketing, que eu gosto sempre de enfatizar, que são as estratégias de praça ou de distribuição. Mostre como você vai dar vazão, quais são os canais de distribuição que você vai usar para alcançar o seu cliente, e a que taxas ou a que política de precificação o seu produto vai apresentar para ser adquirido, né? Então, o plano de marketing, para além da necessidade de você mostrar como você vai comunicar, como você vai alcançar o cliente através da comunicação, precisa, de maneira muito harmoniosa, levar em consideração essas outras variáveis que também compõem a estratégia de marketing, né? Como você vai comunicar, como você vai conceber e apresentar essa concepção de produto para o seu cliente, a que preço ou a que política de precificação você impõe na oferta, e de que maneira você distribui, né? Então, acho que esses são elementos importantes que se conectam com o que a gente chamaria de canais para alcançar o seu cliente. Não eliminando também a necessidade de você colocar, especialmente para negócios tecnológicos, o endosso das atividades pós-venda. Então, também fale sobre assistência técnica, pós-venda, que para negócios tecnológicos é tão importante quanto a própria oferta em si mesma, né? É isso. Obrigada, Ana. Eu acho que a gente passou por todos os tempos, acho não, tenho certeza, a gente passou por todas as partes desse planejamento de negócios. Acho que vocês trouxeram elementos importantes para os proponentes elaborarem os seus planejamentos e pontos de atenção. Acho que com isso a gente fecha esse vídeo, e eu espero que ele contribua para a gente ter cada vez melhores propostas e com essa visão de negócio. Obrigada, Américo, obrigada, Ana, e a gente encerra por aqui.